Sabe, quando tentam tratar a China como o principal inimigo neste documento, a NSS, a Estratégia de Segurança Nacional, na minha opinião, isso na verdade acelera o próprio mundo multipolar que os Estados Unidos estão tentando evitar. E o outro resultado disso seria a desdolarização. Se a desdolarização tiver sucesso, a segurança nacional dos Estados Unidos, baseada em gastos militares financiados pelo Tesouro, pode sobreviver sem o seu almoço grátis global? Bem, é exatamente disso que se trata o Plano de Segurança Nacional. A questão é que eles reconhecem a desdolarização. Reconhecem que os Estados Unidos não podem controlar o mundo inteiro e que, na verdade, haverá um conjunto de esferas de influência, os Estados Unidos, a Rússia e a China, mas o Japão não fará parte disso. O que os Estados podem garantir é uma Europa cativa, embora se destaque, como Richard disse, que a Europa está praticamente se desintegrando e a América Latina. Os Estados Unidos querem prender a América Latina, pelo menos para garantir seu suprimento de matérias-primas e petróleo. E mesmo com a divisão do mundo em diferentes blocos, os Estados Unidos ainda têm uma forma de iniciar uma nova estratégia para a Guerra Fria. Então você pode ver o relatório de segurança nacional como um dos dois para a Segunda Guerra Fria. A estratégia dos Estados Unidos tem sido essencialmente elaborar o que tem sido sua estratégia desde 1945. E, na verdade, desde a Primeira Guerra Mundial. É controlar o suprimento mundial de energia, petróleo e gás. A Grã-Bretanha e os Estados Unidos, junto com a Holanda, têm tentado fazer isso, porque se você consegue controlar o petróleo e o gás do mundo, isso permite que você desligue a eletricidade deles, corte o aquecimento, pare de fornecer às fábricas o que elas precisam para funcionar, aumentar o PIB. E, portanto, os Estados Unidos ainda estão tentando isolar a Rússia e a China, que dependem do petróleo russo. E é disso que se trata a guerra na Venezuela. Os Estados Unidos afirmando uma nova doutrina Monroe como parte dessa estratégia revivida. Na semana passada, vimos a política de explodir petroleiros que transportavam petróleo e gás russos. Ontem houve outra tentativa contra um petroleiro russo e também ontem, as Forças Armadas dos Estados Unidos apreenderam um navio-tanque que saía da Venezuela com petróleo venezuelano. Ainda não anunciaram para onde esse petróleo está indo. Mas Trump diz que não chama a Venezuela de país produtor de petróleo. Ele a chama de país narcoterrorista. Isso é como chamar alguém na escola de calças sujas. Os Estados Unidos agora rotulam de narcoterrorista qualquer um de quem não gostam. Todo mundo é um narcoterrorista, exceto os Estados Unidos, que são o centro do comércio de narcoterrorismo patrocinado pela CIA e de seus aliados, como o ex-presidente de Honduras, que Donald Trump acabou de libertar da prisão por ser um dos maiores narcoterroristas da América Latina. Então, os Estados Unidos se apoderam do petróleo venezuelano. E ontem à noite, pelo menos na transmissão das 18h30 do Canal 7, perguntaram a ele, o que você vai fazer com o petróleo? E Trump respondeu, bem, acho que vamos ficar com ele. Ou seja, eles não apenas estão tomando o petróleo que a Venezuela tenta vender a outros países para conseguir dinheiro e sobreviver diante das sanções impostas pelos Estados Unidos, mas Trump diz que estamos a poucos dias de uma invasão terrestre da Venezuela. Nós vamos pegar o petróleo. Vamos devolvê-lo às empresas petrolíferas dos Estados Unidos. Essa é a nossa base. E isso vai ajudar a sustentar o dólar, o balanço de pagamentos e a nossa capacidade de continuar gastando dinheiro em todo o resto do mundo. Mesmo que a estratégia de segurança nacional fale sobre esferas de influência, ela não diz que os Estados Unidos podem agora reduzir suas bases militares no exterior. Ela exige que todos os outros países, especialmente o Quad, o Japão, as Filipinas e Taiwan, comprem mais armas dos Estados Unidos e criem uma ameaça constante contra a China, basicamente transformando Taiwan e o Japão na nova Ucrânia. Eles estão dispostos a morrer até o último japonês?
Provavelmente sim. Taiwan está disposta a morrer até o último taiwanês? Acho que não. As Filipinas, talvez, se o ditador receber dinheiro suficiente dos Estados Unidos. Então, essa tentativa de controlar o petróleo parece ser independente dessa divisão do mundo em esferas de influência. E eu não mencionei a dependência da agricultura dos Estados Unidos, mas da soja americana. Exatamente isso. Além do petróleo, fazer outros países dependerem das suas exportações de alimentos, enquanto se usa o Banco Mundial e o FMI para impedi-los de investir em sua própria reforma agrária ou de regulamentar suas economias para cultivar alimentos para si mesmos em vez de culturas de exportação. Essa é a segunda posição que levou a uma guerra após a outra contra a América Latina, começando pela Guatemala, lá em 1953-54, quando houve uma tentativa de reforma agrária por lá. E toda a tentativa dos Estados Unidos de lutar contra a teologia da libertação da Igreja Católica, tudo aquilo tinha a ver com reforma agrária e com o povo se alimentando. E essa estratégia de segurança nacional não vai dizer isso abertamente. Mas os Estados Unidos têm uma coisa a oferecer a outros países. Se não for indústria e dinheiro, então a capacidade de não machucá-los. De concordar. Nós não vamos matar vocês. Não vamos bombardear vocês. Não vamos fazer com vocês o que fizemos com o Chile sob Pinochet, ou que planejamos e estamos ameaçando fazer com Maduro na Venezuela. Tomar o ouro do país, como fez o Banco Inglaterra, e entregá-lo aos opositores do governo venezuelano. Ou simplesmente invadir e tomar o controle em nossa tentativa de refazer a Guerra do Vietnã, desta vez na América Latina. Talvez tenhamos mais sucesso nas florestas e selvas da Venezuela do que tivemos no Vietnã e no Sudeste Asiático. Então é basicamente isso. Bem, o que China e Rússia podem fazer para se opor a isso? Para começar, elas já tentaram ajudar a Venezuela a se proteger, fornecendo-lhe armas. Não sabemos que poder isso deu à Venezuela, seja para derrubar aeronaves e mísseis americanos, ou até mesmo para bombardear os porta-aviões e navios dos Estados Unidos que estão conduzindo a invasão da Venezuela. O Irã também faz parte desse triunvirato. China, Rússia e Irã. Você vai notar que o Irã não foi reconhecido como tendo sua própria esfera de influência sobre o Oriente Próximo. Isso porque seria um pesadelo para os Estados Unidos que o Irã, em vez de Israel e dos fantoches americanos como a Arábia Saudita, controlasse o Oriente Próximo. Eles nem conseguiram mencionar isso. Mas o Irã tem uma resposta muito forte a tudo isso. Se os Estados Unidos forem impedir as exportações de petróleo da Rússia, afundando seus navios-tanque, se forem bloquear as exportações da Venezuela, afundando seus navios, invadindo o país e tomando seus campos de petróleo, então o Irã pode simplesmente afundar um navio no Golfo Pérsico. Isso bloquearia a capacidade da OPEP de exportar seu petróleo por via marítima. E é claro, isso faria os preços do petróleo dispararem. E a lógica do Irã poderia ser: se não podemos comercializar, se os Estados Unidos nos impedem de negociar com as sanções que impuseram, então, se nos impedem de vender nosso petróleo, nenhum outro país do Oriente Médio poderá vender o seu também. Vamos afundar um navio e não vamos permitir nenhum comércio de petróleo do Oriente Próximo, a menos que nos concedam nossos direitos soberanos de exportar petróleo para quem quisermos e receber o pagamento na moeda que quisermos. Então acho que essa é a situação iraniana, a situação do Oriente Próximo, até mesmo a situação em Israel, atuando como representante dos Estados Unidos para conquistar o petróleo iraquiano, o petróleo sírio e para ameaçar os outros países árabes produtores de petróleo com uma simples tomada militar, caso não continuem a usar seus lucros do petróleo para investir e financiar a economia norte-americana. Tudo isso faz parte da estratégia mais ampla de segurança nacional. Acho que provavelmente estamos fazendo um trabalho melhor de explicar essa estratégia no seu programa
do que o próprio documento de 4 de dezembro faz. Embora, é claro, seja importante pela forma explícita com que tenta expressar as ambições dos Estados Unidos por uma espécie de Segunda Guerra Fria de segurança, sem realmente descrever o que estamos observando, o desenrolar dessa estratégia. Se eu puder acrescentar uma coisa, Nima, vá em frente, Richard. Achei realmente emblemático o acordo de von der Leyen com Trump. Já tem uns 2 ou 3 meses, mas... Foi nesse passo final que o Sr. Trump reduziu as tarifas sobre os países europeus em geral para cerca de 15% ou 16%. E em troca desse serviço, um exemplo da noção de Michael, vamos reduzir o dano que estamos causando a vocês, von der Leyen concordou com 2 coisas. Primeiro, que haveria uma compra na faixa de 700 bilhões de dólares em gás natural liquefeito como fonte de energia para a Europa, a um preço que acredito ser aproximadamente 3 vezes maior do que o custo energético equivalente se tivessem comprado petróleo e gás russos por gasoduto ou por via marítima. E a segunda coisa que von der Leyen concordou em fazer foi estabelecer um fundo, novamente, em torno de 700 a 750 bilhões de dólares ao longo dos próximos 5 a 10 anos, de dinheiro europeu que seria investido nos Estados Unidos. Agora, existe uma palavra na língua inglesa para o que von der Leyen concordou em fazer. A palavra é tributo. Este é o tributo que um membro subordinado de um império paga a quem está comandando o império. É como o que Roma recebia dos povos ao seu redor, ou o que o Império Otomano recebia no auge de sua dominação, e assim por diante. Certo, antes do documento de 4 de dezembro, tudo isso era racionalizado por políticos na Europa como uma parte necessária para vencer a guerra na Ucrânia e sustentar a aliança da OTAN. Bem, a guerra na Ucrânia acabou no que diz respeito à questão de quem está vencendo. E a aliança da OTAN está em sua viagem final em virtude do documento de 4 de dezembro. E isso, na verdade, e esse é o meu ponto, vai libertar essas lideranças europeias medíocres para seguirem uma direção diferente, porque o caminho que estavam tomando significaria que a oposição de esquerda, forte em lugares como Espanha e França, e a oposição de direita, forte em lugares como Alemanha e Polônia, agora teriam menos oportunidade de derrubar esses líderes, já que eles não estariam mais na posição de serem ridicularizados por terem pago o tributo. Todo país europeu saberia que seu desenvolvimento econômico está severamente prejudicado pelo que von der Leyen concordou em fazer. Isso nunca deveria ter acontecido. E agora eles também têm uma escolha. Eles também. Sabe, há um boato, não sei se é verdade, mas havia um boato há 2 anos de que Macron perguntou ao BRICS se a França poderia entrar, e ele foi recusado. Bem, acho que agora veremos a ressuscitação dessas ideias de uma forma que não veríamos sem aquele documento e o que ele expõe em claro bem diante de todos.